As pessoas às vezes me perguntam como que a gente faz para poder atingir objetivos. Tem um ponto aí que, para você trabalhar com objetivos, que é fundamental e que muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Por trás de todo objetivo tem um estado emocional instalado. E os objetivos, na maioria das vezes, eles têm dois aspectos, que é o lado racional do objetivo e tem o lado emocional do objetivo. E o interessante é que a maioria das vezes a gente só leva em consideração o lado racional. Ou seja, eu defino o objetivo, eu sei que é aquilo que eu quero e depois eu me mato, eu ralo para conseguir aquilo. Só que o que acontece? Muitas vezes, para você chegar num objetivo, o ponto que é fundamental é você entrar em ação. E para você entrar em ação, você precisa ter energia para conseguir chegar nesse objetivo. E o que vai te dar energia para chegar nesse objetivo é a vontade de você ir na direção dele. E essa vontade tem relação com as suas emoções. Nós nos movimentamos e também nos paralisamos, porque da mesma forma como você tem vontade de ir para esse objetivo, você também tem horas que você para, você trava no meio do processo. Essas duas partes, que são tanto os nossos motivadores, que levam você a caminhar na direção do seu objetivo, quanto os seus sabotadores, eles são muito influenciados por dois aspectos. Por coisas que te geram dor e por coisas que te dão prazer. Essas duas coisas é que te colocam em movimento. Então, quando você está numa situação em que essa situação ela não é uma situação que está confortável para você, que não está legal, que você não está gostando, essa situação, de uma certa forma, ela começa a gerar uma dor. E essa dor é uma emoção que vai te fazendo ficar cada vez mais com aquilo dentro de você, até que chega um ponto que essa dor ela é tão forte, ela é tão intensa, que você não quer mais aquilo para a sua vida. E isso te coloca em movimento. Por outro lado, quando você define o seu objetivo e você tem algo nele que é bacana, que é legal, que é aquilo que você quer, tem um monte de coisa aqui que te dá prazer. Então você se movimenta na direção de obter o prazer de conseguir realizar aquilo. Esse mecanismo, tanto de dor desse lado, quanto de prazer desse, gera em você um movimento na direção do seu objetivo. E isso tudo aqui é emocional. Agora, por outro lado, durante esse processo não é tão simples assim, porque se fosse tão simples a gente atingiria nossos objetivos com a maior facilidade. Você passa por um processo que a gente chama de sabotagem. O que é a sabotagem? A sabotagem ela te coloca no caminho contrário do seu objetivo. Ao invés de você ir na direção do objetivo, faz com que você volte. E como é que você volta? Você volta justamente de uma maneira oposta. Por quê? Porque aonde você está tem um monte de coisa boa. Tem coisas aqui que te dão prazer, que fazem com que você não queira sair daqui. Então, por mais que muitas vezes você sinta dor e essa dor te movimente para ir para cá, tem coisas aqui que te dão prazer que fazem você querer ficar aqui. E mais do que isso, até muitas vezes você consegue se desprender dessas coisas que te dão prazer e você começa a ir nessa direção, você começa a ir na direção do seu objetivo. E quando você chega aqui, que você obtém aquele prazer daquelas coisas que são boas, você começa a perceber que nesse objetivo também tem coisas que não são legais. Tem coisas aqui que te geram dor e que começam a querer fazer você se afastar delas. Então, emocionalmente, você fica num processo, muitas vezes, por mais que você tenha clareza do seu objetivo, você fica num movimento, muitas vezes, de ir e voltar, ou às vezes de ir e paralisar num dado ponto. Por quê? Ou os motivadores, tanto da dor ou do prazer, que não são suficientes, que não deixam você caminhar na direção, ou os seus sabotadores, eles estão agindo com muita força e fazem você retroceder ou você ficar paralisado. E na maioria das vezes, tanto esses motivadores quanto esses sabotadores, eles são emocionais. Eu vou dar um exemplo muito claro que acontece muito com a gente. Quem aqui já não pensou em fazer um regime, em fazer uma dieta, em mudar o seu hábito alimentar? E a gente tem clareza. Não é claro para você que, por exemplo, comer uma comida sem óleo é muito mais saudável do que você comer uma comida oleosa? Quem não sabe disso? Eu tenho total clareza. E se eu colocar como objetivo para mim que eu devo comer uma comida mais saudável, e uma comida mais saudável é uma comida sem óleo, sem gordura, isso é muito claro, é muito racional isso, eu sei disso. Agora, quantas vezes efetivamente eu consigo comer essa comida sem óleo, essa comida saudável? Por quê? Porque na grande maioria das vezes, na hora que você coloca uma comida
um pouco mais saborosa ali na sua frente, ou que você entende, na verdade, como saborosa, a sua emoção toma conta e você acaba sendo levado ou por um sabotador que te dá prazer, que comer aquela comida te dá muito prazer, e simplesmente você ignora todo o lado racional. Você simplesmente está sendo levado naquele momento inconscientemente por um sabotador, e esse sabotador, ele é, na maioria das vezes, emocional. Esse é um processo que a gente já, em vários trabalhos de coaching, a gente já conseguiu ajudar as pessoas a realmente tornarem uma mudança efetiva. Porque na medida que você seta o seu objetivo, o que acontece? Se você não trabalhar para amplificar os motivadores e minimizar os sabotadores, possivelmente você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Já tivemos casos de pessoas que estavam há muito tempo para realizar um determinado objetivo e na medida que descobriu quais eram os motivadores e quais eram os sabotadores, esse processo virou de uma forma muito mais rápida e ele conseguiu realizar o sonho. Então fica a dica, conheça os seus motivadores, conheça os seus sabotadores e aí sim você vai atingir o seu objetivo com maestria.